Caro estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de pré-cálculo. Nessa aula, nós vamos abordar o conjunto dos números racionais e também algumas operações sobre o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, cujo símbolo é a letra Q, com dois tracinhos do lado, como você pode ver aqui, ele é o conjunto dos pares ordenados ou frações, que nós conhecemos melhor, em que o número de cima é o inteiro e o número de baixo é o inteiro não nulo, certo? Então, todo número que é escrito na forma de fração é um número racional. Então, o 1 sobre 2 é um número racional, o 3 sobre 4 é um número racional, o menos 4 quintos é um número racional, e assim por diante. Todo número inteiro e todo número natural são também números racionais. Por quê? Por exemplo, o número 2 é um número natural, que também é um número inteiro, certo? Podemos escrever o 2 como sendo 2 sobre 1. Pronto, o número 2 é escrito como 2 sobre 1, é escrito na forma de uma fração, onde o número de cima é o inteiro e o de baixo é um inteiro não nulo, correto? Então, todo número natural, todo número inteiro é também, naturalmente, um número racional, certo? O número racional, dessa definição, provém algumas propriedades. Propriedade de igualdade diz o seguinte: quando um número racional A sobre B é igual a um outro número racional C sobre D, o que acontece? É aquela propriedade de multiplicação cruzada. A vezes D é igual a B vezes C, certo? Quando nós temos essa igualdade à esquerda, nós temos também a igualdade da direita e vice-versa, certo? Repare que aqui A sobre B é um número racional e C sobre D é outro número racional, correto? Todas as frações que aparecerão serão tratadas por nós como um número racional, certo? Onde o A e o B, o C e o D cumprem essa condição. O de cima sempre é o inteiro e o de baixo é o inteiro não nulo. Bom, a segunda propriedade é a propriedade da adição. Repare, ela nos fornece uma formulinha que nos ajuda a calcular soma de duas frações, certo? Quando nós somamos duas frações, nós não podemos simplesmente somar os de cima e somar os de baixo. Não é assim que efetua-se a soma de frações. Essa formulinha aqui diz o seguinte: nós multiplicamos os números de baixo, veja, B vezes D, e em cima fica A vezes D, mais C, mais B vezes C. Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Utilizando essa fórmula aqui do lado esquerdo, vejamos como ficaria. Ficaria 2 vezes 4 em cima, embaixo. Em cima temos o 1, que representa o A, que multiplicaria o 4, que representa o D. Então, 1 vezes 4, mais o B, que multiplica o C. O B, no nosso caso, é 2, e o C, no nosso caso, é 3. Então, ficaria 2 vezes 3, que é igual a 2 vezes 4, 8, 1 vezes 4, 4, e 2 vezes 3, 6. Ou seja, temos a fração 10 sobre 8, que pode ser simplificada, ou seja, posso dividir o número que está em cima por 2, por exemplo, e dividir o número que está embaixo por 2, para obter uma fração semelhante, uma fração equivalente. 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. A fração 10 sobre 8, ela é redutível. A fração 5 sobre 4 é irredutível, porque nós não conseguimos simplificar mais, certo? Quando uma fração não é possível você efetuar essa simplificação aqui, que nós fizemos, por nenhum número, nós temos uma fração irredutível, certo? Muito bem, então essa daí é a segunda propriedade. Agora, a terceira propriedade que nós temos é a seguinte. Essa propriedade, ela nos diz o seguinte, que nós podemos multiplicar os números que estão em cima
e multiplicar os números que estão embaixo. Multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador, o que não pode ser feito na soma. Nós não podemos somar numerador com numerador e somar denominador com denominador. Mas no produto podemos fazer isso. Por exemplo, agora meio 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4. Quanto que ficaria? Bom, ficaria 1 vezes 3, que dá 3, e 2 vezes 4, que dá 8, certo? Então, na multiplicação, podemos fazer isso aí, simplesmente multiplicar os de cima e multiplicar os de baixo também, certo? Bom, o conjunto dos racionais, ele pode ser dividido em 3 subconjuntos, tá bom? O conjunto dos racionais não negativos, que são todos os racionais de sinal mais, de sinal positivo, juntamente com o zero, certo? O segundo ali, conjunto dos racionais não positivos, são todos os racionais cujo sinal é menos, números negativos, incluindo-se o zero. E, por fim, o último, conjunto dos racionais não nulos, são todos os racionais possíveis, tirando-se o número zero, certo? Quando nós colocamos esse asterisco em cima do conjunto, independente do conjunto, em geral, o que nós temos ali? Nós estamos retirando o número zero desse conjunto, certo? Bom, as operações dos números racionais, a operação de soma e de multiplicação, ela nos gera as mesmas propriedades que nós temos lá nos naturais e nos inteiros. Propriedade associativa, propriedade comutativa, propriedade do elemento neutro da soma, propriedade do elemento neutro da multiplicação, propriedade da distributiva. Então, é importante você olhar atentamente essas propriedades e comparar com as anteriores. São exatamente as mesmas propriedades, certo? A diferença é que elas estão escritas para números no formato fracionário, para números racionais, certo? Então, todas as propriedades estão enunciadas aqui. Ao invés de um número A, por exemplo, coloco A sobre B, tudo bem? Que são as mesmas propriedades para os números agora racionais, certo? Números na forma de fração. Essa operação essa configuração dos números racionais, ela nos permite dizer o seguinte, olha só, temos uma propriedade que é o simétrico da multiplicação, ou inverso também. Para todo número AB, existe o seu inverso, que é B sobre A, diferentes de zero, tal que quando eles multiplicados, D1 é como se simplificasse, o A simplifica com A, o B simplifica com B, e o resultado dá 1, certo? Por exemplo, se nós tivermos um número 3 sobre 2, quem que é o inverso de 3 sobre 2? É o número 2 sobre 3. Multiplicando-se, eles se simplificam e o resultado dá 1. Temos o número 1 sobre 5, por exemplo. Quem que é o inverso de 1 sobre 5? É o 5 sobre 1, cuja multiplicação também resulta no número 1, certo? Não confunda inverso com oposto, tudo bem? Inverso é você inverter a fração. Oposto é inverter o sinal. Assim, o oposto de 2 é menos 2, por exemplo. O oposto de menos 5 é 5, por exemplo, certo? E, por fim, a divisão entre frações. A regra básica da divisão de frações é o seguinte, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Temos, por exemplo, 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 5. Nós calculamos isso repetindo a primeira fração, repeti 1 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 3/5, então fica 5 sobre 3. Aí efetuamos a multiplicação, multiplicamos os de cima, 1 vezes 5, que é 5, e o de baixo, 2 vezes 3, que é 6, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Vou colocar 3 sobre 4 dividido por 1 sobre 5 agora. Olha lá, divisão de frações, escrito em outro formato agora, mas é uma divisão de frações. Repete a primeira, 3 sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso é 5 sobre 1. E aí, multiplica-se 3 vezes 5, que dá 15, e multiplica-se 4 vezes 1, que dá 4, certo?
E assim se encerra mais uma aula. Eu espero que você tenha entendido até aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.